A palavra de Deus nos diz assim: 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos ciros. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos ciros. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos ciros ruído de carros e de cavalos e o ruído de um grande exército. De maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam e tomaram dali prata e ouro e vestes, e se foram e os esconderam. Voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então, disseram uns para os outros: não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e o anunciemos à casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos ciros, e eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos e jumentos atados e as tendas como estavam. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a nova no interior da casa do rei. Levantou-se o rei de noite e disse aos seus servos: agora eu vos direi o que é que os ciros nos fizeram. Bem sabem eles que estamos esfaimados. Por isso, saíram do arraial a esconder-se pelo campo, dizendo: quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos nela. Então um dos seus servos respondeu e disse: tomem-se, pois, 5 dos cavalos que ainda restam na cidade, pois toda a multidão de Israel que ficou aqui de resto terá a mesma sorte da multidão dos israelitas que já pereceram. Enviemos homens e vejamos. Tomaram, pois, 2 carros com cavalos, e o rei enviou os homens após o exército dos ciros, dizendo: ide e vede. Foram após eles até ao Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes e de armas que os ciros, na sua pressa, tinham lançado fora. Voltaram os mensageiros e o anunciaram ao rei. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nós suplicamos a Ti, ó Deus, a Tua graça, a Tua misericórdia, a iluminação do Teu Espírito Santo sobre as nossas mentes e corações, para que não apenas ouçamos a Tua voz, não apenas ouçamos a Tua palavra, mas aquilo que o Senhor nos ensinar, aquilo que o Senhor nos comunicar nesta noite, que nós coloquemos em prática nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Dia de boas novas. Qual é a sua reação, qual é a sua atitude quando uma coisa boa acontece na sua vida? Você fica quieto e guarda isso para você mesmo? Ou o seu desejo é sair e proclamar e contar isso para todo mundo e compartilhar aquilo que de bom aconteceu na sua vida? Eu creio que a reação mais normal e a reação mais esperada que todos nós
tenhamos, quando algo bom nos acontece, é nós irmos e nós compartilharmos aquilo que de bom nos aconteceu. Quando nós olhamos para esse texto da palavra do Senhor que acabamos de ler, nós cortamos aqui um pequeno pedaço dele, de toda a história, e para nós entendermos é preciso que a gente conheça bem o contexto, saiba aquilo que está aqui acontecendo, para que a gente extraia as lições para as nossas vidas nesta noite. Sabemos que a cidade de Samaria, ela se encontrava cercada pelo rei da Síria, o Ben-Hadad. Havia grande fome na terra e todo o povo estava perecendo. O profeta Eliseu já havia por mandato do Senhor, profetizado e trazido uma promessa de Deus, de que Deus daria livramento para essa condição extremamente difícil que o povo estava vivendo na cidade de Samaria. Mas parece que nem todos, ou a maioria ali, não estava crendo naquilo que Deus já havia dito. Nós vamos ver que essa cidade que vivia esse cerco, que vivia aqui esse aperto por causa dos inimigos, e era uma estratégia muito comum, quando um povo, uma nação se levantava contra outra nação, a estratégia era a seguinte: fazia-se um cerco em volta da cidade principal ou em volta daquela nação, em volta do lugar ali onde o povo estava concentrado, e não se permitia que ninguém saísse e ninguém entrava. E o que é que acontecia com isso? O suprimento de água, o suprimento de alimentos era interrompido. E ali começava a haver fome naquele lugar, como se já não bastasse a fome que havia por toda a terra, o alimento, a alimentação já era escassa, aquela cidade passava então a passar também por essa escassez, está privado de poder sair, ir e vir dentro da sua própria cidade. E o tempo vai passando e o povo que vivia isso vai se enfraquecendo, e chega ao momento em que ele tem apenas duas opções: ou ele fica na cidade e espera que a morte se abata sobre eles, ou ele sai da cidade, e ali ele pode ser morto pelo inimigo que já está à espreita, ou ele pode ser capturado, levado cativo como um escravo daquele povo que está ali vencendo aquela nação, vencendo aquele povo mais fraco, que está diante desse cerco, diante desse percalço perpetrado por seus inimigos. E a história vai nos dizer que 4 leprosos, que estavam numa situação muito pior do que aqueles que estavam dentro da cidade. Por que a situação deles é pior? Porque por serem leprosos, não poderiam estar no convívio da cidade. E esses 4 leprosos vão estar do lado de fora dos portões da cidade. E a situação deles era pior porque, além da fome, além do cerco, se porventura o inimigo intentasse de adentrar, invadir os portões da cidade, os primeiros a morrer seriam esses homens. E a história vai nos dizer que esses 4 leprosos vão assentar, vão arquitetar um plano no seu coração. Vão dizer: ó, se a gente ficar por aqui parado, a gente vai morrer de qualquer jeito. Se a gente for até o arraial dos Círios, pode ser que eles nos matem de cara, já nos degolem, acabem com a gente lá e vamos morrer. Mas pode ser que, se formos até o arraial dos Círios, eles não nos matem e nós ainda vivamos. Então, sabendo que nós não temos nada a perder, por que não? Por que não tentar ir até o arraial dos Círios? E a história vai nos dizer que esses 4 leprosos vão até o arraial dos Círios. E o que eles vão ter de grande surpresa para eles é que aquela promessa que Deus já havia concedido por meio da boca do seu servo, o profeta Eliseu, já havia se concretizado. À noite, o Senhor fez com que os sírios, os inimigos do seu povo, do povo de Deus, ouvissem um barulho como o barulho de um grande exército em marcha se aproximando, e aqueles homens vão ser tomados de um terror que vem da parte de Deus, e esses homens vão pensar: olha, o rei de Israel com certeza deve ter alugado carros, cavalos de outros povos, os heteus, e vieram contra nós, estão vindo contra nós, e nós agora vamos ser derrotados, vamos nos pegar de surpresa. E esses homens, tomados desse temor, pensando a respeito disso, eles vão fugir, deixando para trás o seu acampamento, com todas as suas vestes, os seus alimentos, todas as coisas para trás, e vão fugir. E a surpresa é que quando os leprosos chegam até o arraial dos Círios, eles vão numa tenda, comem,
como que tirando a barriga da miséria, né? Se fartam, eles vão em outra tenda, pegam vestes, pegam ouro, prata, vão esconder um pouquinho mais, vão voltar, vão comer mais, vão banquetear por quase todo aquele momento, e a palavra vai dizer que de repente eles vão cair em si, e vão se lembrar que de onde eles vieram, a cidade de Samaria, há um povo que está ali, pensando que o inimigo está à espreita e eles não querem sair, estão morrendo de fome, e eles vão cair em si e vão dizer: olha, nós não fazemos bem, esse dia é dia de boas novas, é dia em que o Senhor nos concedeu um grande livramento, e se nós nos calarmos, nós seremos tidos por culpados, vamos até lá e vamos anunciar isso, e é o que a palavra diz, eles vão até a cidade e anunciam isso ao rei. O rei, por sua vez, ainda permanece incrédulo, já estava incrédulo quando Deus, por meio do profeta Eliseu, já lhe trouxe a palavra. Ele não quer acreditar nisso, mas um servo o convence que mande até o arraial dos Círios, 5 cavalos, pessoas para dar uma olhada lá e para ver se tinha acontecido isso mesmo. Então eles vão experimentar da realidade do cumprimento das promessas, da promessa de Deus de livramento na vida do seu povo, na vida deles. E, meus irmãos, quando eu olho para esse texto, eu percebo que ele encerra para nós aqui lições preciosíssimas, que nós precisamos ter isso em mente, ter isso cravado nos nossos corações, no que diz respeito àquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Há algumas necessidades que eu e você, que nós como igreja do Senhor temos, e precisamos trazer isso para as nossas vidas, para que, de fato, nós vivamos de acordo com o dia de boas novas, de acordo com aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. E a primeira necessidade que eu e você temos como igreja do Senhor, à luz desse texto, é a necessidade de nós reconhecermos a nossa realidade em Cristo. Veja que esses leprosos, ao se aproximarem do arraial dos Círios, ao comerem, ao se fartarem, ao tomarem bens para si mesmos, diante de tudo aquilo que Deus havia feito, espantando os inimigos do povo de Deus, vai chegar um momento que eles vão cair em si, vão perceber que eles estão vivendo a realidade do cumprimento de uma promessa proferida pelo próprio Deus. Promessa de livramento, promessa de salvação, promessa que Deus cumpria e eles estavam vivendo isso. Quando nós olhamos para aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, se de fato nós temos crido no Senhor Jesus, se de fato o Evangelho tem chegado até o seu coração, se de fato nós temos nos dobrado diante do Senhor, nós estamos diante de uma das maiores promessas do Senhor cumprida nas nossas vidas, que é a promessa de livramento da morte, da perdição eterna, é a promessa de estarmos mais uma vez reconciliados com Deus, vivendo a vida com Deus, a promessa de vivermos uma realidade em Cristo. E nós temos a necessidade a todo momento, a todo instante, reconhecermos a nossa realidade em Cristo Jesus. Reconhecermos aquilo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas. Reconhecermos que nós já fomos livres, libertados pelo Senhor, para vivermos em novidade de vida. O Senhor não apenas nos alcançou, e nós não apenas estamos seguindo rumo ao céu, rumo ao Senhor, mas nós temos uma nova vida a ser vivida ainda nesse mundo. E nós contamos com recursos extraordinários do Senhor para as nossas vidas. Como nos diz a palavra do Senhor, antes estávamos mortos em delitos e pecados, e o Senhor nos resgatou pelo poder da sua palavra, pela sua graça maravilhosa, e Ele nos fez reviver, e nos deu vida, e nos fez assentar nos lugares celestiais. E nós temos toda uma série de benefícios da parte do Senhor para a nossa vida cristã, toda uma série de recursos da parte do Senhor para que vivamos esta vida. E nós não podemos viver essa vida, não podemos viver desta maneira, deixando de reconhecer a nossa realidade em Cristo e aquilo que Ele tem feito por nós. Além da bênção da salvação, nós temos muitas outras bênçãos que são derramadas dia após dia sobre as nossas vidas. Quando nós cremos no Senhor, nós somos justificados. Você já parou para pensar
no fato de que o próprio Deus, por causa do sacrifício de Cristo Jesus, nos declara justos. Somos pecadores, miseráveis. Deus está trabalhando nas nossas vidas, mas Deus, quando olha para nós, Ele olha através das lentes de Cristo Jesus na cruz do Calvário, de maneira que Ele enxerga seus filhos agora, justos, justificados, revestidos pela justiça do Santo Filho de Deus. Você já parou para pensar que em Cristo Jesus, além da salvação, da justificação, nós temos a bênção da santificação. Embora ainda vivamos lutando contra o pecado, Deus já olha para nós e já nos considera santos, separados para Ele. Embora ainda lutando contra o pecado, Deus está trabalhando nas nossas vidas, de maneira que vai chegar um dia em que esta obra que Ele começou em nós estará completa, estará perfeita. Nós estaremos conformes à imagem de Cristo Jesus. A bênção da santificação. Você já parou para pensar na bênção que nós temos, de podermos em qualquer momento, em qualquer lugar, aonde quer que estejamos, nos dobrarmos, ou em pé, ou sentado, ou caminhando, e dizer: Senhor Jesus, Senhor Deus, e ter a certeza de que o Senhor nos ouve e nos responde, porque o caminho está aberto por Cristo Jesus. São essas, meus irmãos, e tantas outras bênçãos que fazem parte da nossa realidade em Cristo Jesus. E tudo isso é uma riqueza insondável, inigualável, que nós não podemos ignorá-la e deixar passar batido na nossa trajetória, deixando de reconhecer a nossa realidade em Cristo. Para aqueles que estão em Cristo, todos os dias, é dia de boas novas. E nós não fazemos bem se nós nos calarmos. Nós precisamos proclamar em alto e bom som aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, aquilo que o Senhor tem efetuado em cada um de nós. Ao pensar nos recursos que o Senhor tem para nós, eu me lembro daquela história daquele cidadão que adquiriu um bilhete, uma passagem marítima para um cruzeiro, e durante essa viagem ele levou ali um pequeno suprimento de água, um queijo. O sujeito devia ser mineiro, né? Levou um queijinho, e ele foi comendo aquele queijo e bebendo aquela água no decorrer dos dias daquela viagem. Mas chega um momento que aquela água já não está mais ali tão agradável, aquele queijo já não está ali mais tão gostoso assim ao paladar, e ele começa ali a passar fome e fala: meu Deus, e agora o que é que eu vou fazer? Eu adquiri o bilhete, eu tenho aqui a permissão para estar no navio, para estar fazendo a viagem, eu estou vendo todo esse pessoal comendo comidas boas, iguarias, e eu estou aqui passando fome. Acho que eu vou pedir para fazer algum serviço aqui para ver se eu posso me alimentar. E quando ele se dirige ao comandante, aquele que está ali à frente daquela tripulação do navio, fala: mas como é que você está aqui? Fala: eu estou aqui porque eu tenho o bilhete, eu adquiri o bilhete, eu tenho o bilhete. Então, eu quero te informar uma coisa: além da viagem, o bilhete também te dá direito a todo o serviço de bordo, a toda a comida, a tudo aquilo que os outros estão comendo, você também pode se fartar disso. Meus irmãos, essa história ilustra muito bem a nossa viagem, a nossa passagem por esse mundo. Nós estávamos indo rumo ao inferno, e Cristo nos resgatou, e agora nós estamos indo rumo ao céu, rumo à presença do Senhor. E nessa viagem, nós contamos com todos os recursos que o nosso comandante, que o capitão do navio, colocou à nossa disposição para que nós nos fartemos. E olhar para isso, e pensar nisso, e pensar em todas essas bênçãos, é reconhecer a nossa realidade em Cristo. É reconhecer que, por mais sombrios que muitas vezes os nossos dias possam parecer, todos os dias, as nossas vidas é dia de boas novas. E nós não fazemos bem se nós nos calarmos. Então, a primeira necessidade que nós temos à luz desse texto, como igreja do Senhor, é a necessidade de nós reconhecermos a nossa realidade em Cristo. Você está em Cristo? Se você está em Cristo, esta realidade se faz presente na sua vida. Essa é a realidade que você vive, e você deve desfrutar de tudo isso que o nosso Pai colocou à nossa disposição como cumprimento da sua promessa gloriosa
de livramento e salvação para as nossas vidas. Mas há uma segunda necessidade. A segunda necessidade que nós temos, e esse texto nos aponta, é a necessidade de nós reconhecermos a realidade daqueles que estão sem Cristo. Se por um lado é muito bom, isso fala ao nosso coração, isso nos anima, isso nos desperta, pensar na realidade que nós temos em Cristo, nós precisamos também pensar e reconhecer a realidade daqueles que estão sem Cristo. Assim como muitos de nós, ou todos nós, um dia também estávamos perdidos, mortos, escravizados, condenados. E a palavra veio e nos alcançou pela graça maravilhosa do Senhor. Veja que esses 4 leprosos, eles vão até o arraial dos Círios, e após se darem conta dessa realidade de livramento, de cumprimento da promessa do Senhor na vida deles, esses homens vão cair em si, vão reconhecer também a realidade de uma cidade que estava ali trancafiada, enclausurada, presa, caminhando galopantemente para a morte, para morrer de fome, para ser ali esfaimada. E esses homens vão dizer: esse dia é dia de boas novas. Nós estamos diante do cumprimento maravilhoso das promessas do Senhor. E se nós nos calarmos, nós não estamos fazendo bem. Nós precisamos ir e nós precisamos anunciar isso à cidade. Meus irmãos, assim como nessa história, há uma Samaria em nossos dias, um mundo que morre de fome, fome de Deus. Há um mundo que perece de certa forma, lá no seu íntimo, aguardando um livramento prometido, mas que talvez não creia estar ao seu alcance. Há uma Samaria que não sabe que o livramento já foi dado. Há um mundo que não sabe que Cristo Jesus já morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que ressuscitou, segundo as Escrituras, e que esta palavra pode transformar a sua realidade e pode transformar a sua vida. Há um mundo que precisa ouvir que esse dia, para eles, pode ser também um dia de boas novas, porque a promessa do Senhor pode se achegar diante deles e pode transformar as suas vidas, assim como as nossas vidas também foram transformadas pela mensagem de boas novas que chegou até o nosso coração. Sem dúvida, para todos aqueles que experimentaram a grande salvação de Deus, por meio da morte e ressurreição de Cristo, todos os dias é dia de boas novas, e nós não fazemos bem se nós nos calarmos. O nosso coração deve ser inundado, deve ser cheio, repleto da presença do Senhor, ao ponto de nós transbordarmos e compartilharmos com aqueles que estão à nossa volta. Quando eu fico pensando, meditando aqui na letra desse cântico que o Naim aqui cantou louvando a Deus, e ele falou comigo nessa semana, eu falei assim: pastor, qual que você acha para o culto? Falou: canta esse, porque tem a ver com a mensagem, né? Eu fico pensando como nós precisamos, meus irmãos, ter o nosso coração chacoalhado, o nosso coração despertado. Isso passa por reconhecer a nossa realidade em Cristo, mas passa também por nós reconhecermos a necessidade daqueles que estão sem Cristo. E quando eu fico olhando para a história, não apenas a história da igreja, mas a nossa história mesmo, fora da Bíblia, a história de tantos homens e mulheres de Deus, que foram inflamados, tiveram seu coração inflamado por esta boa nova, ao ponto de reconhecerem que o seu dia, o dia que eles viviam, era dia de boas novas, e eles precisavam proclamá-las. Esses homens vão fazer algo que não porque eles são melhores do que nós ou extraordinários, mas vão fazer algo que vai ficar como um modelo para nós, como igreja do Senhor, para que nós também o façamos. Fico pensando, por exemplo, na história de Hudson Taylor e a sua irmã Amélia, que ao se depararem com essa palavra aqui dos leprosos, estavam num culto onde estavam sendo ministrados pela palavra, alimentados pela palavra de Deus, e a palavra, como uma flecha, atravessou o coração desses dois irmãos. E o coração deles atravessado, eles ficaram pensando, olhando um para os outros, dizendo assim: olha, esse dia é dia de boas novas. Nós temos ouvido de uma palavra gloriosa, de um Deus glorioso que salva, e nós não estamos fazendo bem porque nós estamos calados.
E você sabe o que eles fizeram? Eles foram para os bairros pobres da sua cidade para anunciar o Evangelho àqueles que ainda não tinham ouvido acerca de Jesus. E a história conta que não demorou muito tempo, o coração do Hudson Taylor foi tomado pela presença do Senhor, começou a arder diante de Deus, de tal modo que ele foi chamado para ser um missionário e pregar a palavra de Deus na China. E lá ele foi e cumpre com o seu chamado de anunciar as boas novas, porque Deus colocar em seu coração o reconhecimento dessa necessidade daqueles que estavam sem Cristo Jesus. Quando eu olho, por exemplo, para a vida de John Patton, foi missionário entre os antropófagos. Se você não sabe o que é um antropófago, é gente que devora gente. E ele tinha a seguinte frase, ele dizia sempre o seguinte: olha, eu sou imortal até que eu cumpra com tudo aquilo que Deus colocou nas minhas mãos para que eu faça. Belo bordão, né? Sou imortal até cumprir com tudo aquilo que Deus colocou nas minhas mãos para que eu faça. E quando ele anunciou para a sua igreja que ele ia pregar nas Novas Ilhas aos antropófagos, a igreja inteira caiu de pau em cima dele e falou assim: você está louco, você perdeu o seu juízo. Um irmão que gostava muito dele se levantou e falou assim: você não vai, você vai ser devorado pelos antropófagos. E John Patton se vira para esse irmão e diz: olha, irmão, com todo respeito, com todo amor e carinho que eu tenho por você, o irmão é mais velho do que eu, provavelmente vai morrer primeiro do que eu e vai ser devorado pelos vermes. A mim não importa ser devorado pelos vermes ou pelos antropófagos, contanto que eu cumpra com aquilo que Deus tem colocado nas minhas mãos. E ele vai e ele prega. E inúmeras vezes tentaram assassiná-lo para que depois ele fosse cozinhado, mas nenhuma vez ele foi vítima desse povo, mas pelo contrário, aos seus 83 anos, depois de toda uma vida de reconhecimento da sua realidade em Cristo, de reconhecimento da realidade daqueles que estavam sem Cristo, ele tem a grata satisfação de ver o agir de Deus transformando aquele povo e fazendo com que aquele povo deixasse toda a superstição, toda a idolatria, tudo aquilo que era contrário a Deus e se rendesse aos pés do Senhor Jesus. E isso foi possível porque ele reconheceu a necessidade de um povo que estava sem Cristo. Quando eu olho, por exemplo, para a data de hoje, dia 11 de agosto, logo a gente já pensa que na segunda-feira é dia 12 de agosto, né? E o que é que tem dia 12 de agosto? No dia 12 de agosto é a data da chegada do reverendo Ashbel Green Simonton à nossa terra, ao Brasil. Esse homem, esse jovem missionário chega até aqui, ele tem um curto ministério, apenas 8 anos, porque ele morre com 34 anos, mas ele deixou plantada a nossa igreja, da qual eu e você somos frutos, desse empenho missionário. Somos frutos do reconhecimento desse homem, de olhar para a realidade daqueles que estavam sem Cristo, e ousou proclamar o dia de boas novas, mediante a mensagem do Evangelho. Esse homem tão jovem que dizia que o melhor e mais seguro lugar para se estar é no centro da vontade de Deus. O pessoal dizia: você vai para o Brasil, você não pode ir para lá. O Brasil é muito precário as coisas. Parece que não mudou muito daquele tempo para cá, né? Talvez. É muito precário as coisas, você vai para lá, você vai deixar o conforto da sua terra. E ele dizia: não há lugar mais seguro para se estar do que no centro da vontade de Deus. Chegando ao final do seu ministério, ele vai escrever no seu diário: depois de ter feito tantas coisas, depois de ter sido usado tão tremendamente pelo Senhor, ele vai escrever no seu diário: quem me dera um batismo de fogo que consumisse as minhas escórias. Quem me dera um coração totalmente de Cristo. Ah, meus irmãos, eu fico pensando, se um homem como esse, que se colocou nas mãos do Senhor, reconhecendo a sua realidade em Cristo, reconhecendo a realidade daqueles que estavam sem Cristo, chegando ao final do seu ministério, sem saber que era o final, ainda tão jovem, vai dizer: quem me dera um coração totalmente de Cristo. O que é que eu estou fazendo? Qual é o reconhecimento que há na minha vida, no meu coração, a respeito de tudo aquilo que Cristo já tem feito por mim? Qual é o reconhecimento que eu tenho tido da necessidade daqueles que estão sem Cristo? E agora eu volto a pergunta para cada um de nós:
O que é que nós, como igreja do Senhor, estamos fazendo? Veja que os leprosos, ao se depararem com o cumprimento da promessa do Senhor e o livramento produzido por Deus, eles vão reconhecer a necessidade de Samaria, a necessidade da cidade que precisava ouvir essa boa nova. Porque, do contrário, eles estariam mortos, estariam perdidos. Será que nós temos tido essa mesma sensibilidade que o Senhor deseja que nós tenhamos? Terceiro e último lugar, a terceira necessidade que nós temos é a necessidade de reconhecer a urgência de proclamar as boas novas em Cristo. Precisamos reconhecer a necessidade dos que estão sem Cristo, mas nós precisamos reconhecer que esta mensagem ela é urgente. Ela urge. É imperativo que o quanto antes nós a proclamemos. Falando do Senhor, falando daquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. Por isso é exemplo dos 4 leprosos, que nós corramos até a cidade, começando da nossa casa até os confins da terra, e compartilhemos que a palavra do Senhor se cumpriu, que o livramento de Deus já nos foi dado por meio de Jesus Cristo, mesmo que muitos não nos deem crédito. Veja que o texto vai nos dizer que Eliseu já havia profetizado, Eliseu já havia entregue o recado do Senhor, mas o rei não estava crendo, o capitão do rei não estava crendo, muitos não estavam dando crédito àquilo que Deus já tinha dado. É provável que nós, ao percorrermos o nosso caminho, e nessa urgência proclamarmos a palavra do Senhor, é provável que muitos não nos deem crédito, mas essa mensagem é urgente, e urge que nós a proclamemos, que nós corramos e falemos do Senhor. Quero concluir dizendo que o Senhor deseja trazer para os nossos corações essa mensagem de despertamento. O Senhor deseja chamar-nos da maneira como nós estamos vivendo, para de fato vivermos a santificação. O Senhor deseja incomodar e avivar o nosso coração, de maneira que nós nos engajemos mais e mais no anúncio do Evangelho. É provável que você talvez diga, mas olha, eu não sei falar em público, eu tenho dificuldade para me expressar. O requisito para você anunciar o Evangelho não é você ser um bom orador. O requisito para você ser um proclamador de boas novas e declarar que é dia de boas novas não passa por critérios humanos, mas passa pelo fato de você ter tido ou não uma experiência com o Senhor. Se você já provou que o Senhor é bom, se você já provou a bondade do Senhor na sua vida, a misericórdia e a graça dEle, você está mais do que habilitado a falar daquilo que o Senhor tem feito na sua vida. Na sua vida, por mais sombrios e escuros que os dias possam ser, todos os dias é dia de boas novas. E você não fará bem se você se calar. Você deve anunciar aquilo que o Senhor tem feito na sua vida. É preciso, meus irmãos, que nós reconheçamos a nossa realidade em Cristo, a salvação e as demais bênçãos provenientes dessa salvação. É preciso que nós reconheçamos a realidade daqueles que estão sem Cristo. É preciso que nós reconheçamos a urgência. Nós somos os 4 leprosos. E nós precisamos correr até a cidade e anunciar que nós já temos provado o livramento de Deus em nossas vidas. Eu quero te desafiar, nessa semana, a que você tenha uma atitude prática em face dessa mensagem que o Senhor tem trazido para os nossos corações. Eu quero te desafiar que você ore, a começar agora, e durante toda essa semana, pedindo que Deus mostre alguém para você, que Deus coloque alguém no seu caminho, e quando Ele te mostrar, eu quero te desafiar, que você ore por essa pessoa, para que Ele prepare o momento e o meio, e você compartilhe com essa pessoa o Evangelho. Deus vai te mostrar o meio. Pode ser até uma mensagem que você vai mandar para essa pessoa. Pode ser até olha, eu estou orando por você. Deus vai te mostrar o que você deve fazer. Mas eu quero te desafiar
a compartilhar esse dia de boas novas que você tem vivido na presença do Senhor com alguém que não conhece o Senhor, que nos dá livramento. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar mais uma vez? Fiquemos todos em pé. Senhor nosso Deus, nós glorificamos e exaltamos o Teu nome, porque todos os dias em nossas vidas é dia de boas novas, porque Cristo Jesus nos resgatou da perdição do pecado, da condenação eterna, para vivermos na presença do Senhor. E esta mensagem de boas novas é a mensagem que nós somos chamados a compartilhá-la com aqueles que estão sem Cristo. Eu quero colocar diante do Senhor, ó Deus, a vida, Senhor, de cada um dos meus irmãos nesta noite. Eu quero suplicar ao Senhor, ó Deus, que o Senhor esteja trabalhando na vida, no coração da nossa igreja, em cada vida aqui, Senhor, de maneira que cada um seja incomodado, de maneira que cada um aqui seja tocado pelo Senhor e seja usado da sua maneira, pelo Senhor, para compartilhar a boa nova, Senhor. Ó Deus, eu sei que há muitas barreiras que têm se levantado, às vezes a timidez, às vezes a dificuldade em se expressar, mas o Senhor é aquele que nos capacita, e o Senhor é aquele que nos usa da maneira como bem lhe apraz, como bem lhe agrada. Por isso, Senhor, toca no coração do Teu povo. Coloca, Senhor, pessoas em nosso caminho. Coloca palavras na nossa boca e no nosso coração, para que nós compartilhemos o dia de boas novas que nós temos vivido todos os dias na presença do Senhor. Ah, Senhor, que o nosso coração seja tomado pela grandeza, pela percepção da grandeza dessa dádiva que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Se porventura alguém que ainda não tem essa percepção, ou ainda não teve essa experiência de que o Senhor é bondoso, de que o Senhor é misericordioso, de que o Senhor salva. Ah, Deus, clamamos, Senhor, que o Senhor visite esta vida com o Teu poder, com a Tua graça, com a Tua autoridade. Que o Senhor transforme esta vida pelo Teu poder, pela boa nova que vem do Senhor. E assim como no decorrer da história, o Senhor tem livrado o Teu povo, o Senhor tem dado livramento ao Teu povo escolhido, é assim como o Senhor tem manifestado a Tua grande salvação através de Cristo Jesus. Que a Tua salvação se manifeste sobre cada vida, de maneira que seja um dia de boas novas. Pai, fica conosco. Despede-nos debaixo da Tua graça, da Tua paz, do mover do Teu Espírito Santo. E dá-nos uma semana abençoada por Ti, onde a bênção maior seja o reconhecimento do dia de boas novas, que o Senhor tem promovido todos os dias em nossas vidas por Cristo Jesus. Fica conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém.